Obrigado. Eu estava ali olhando, pensando o que eu ia falar. Na verdade, eu gostaria de contar um pouquinho da história e também das nossas reações em si. A gente está aqui, muitas pessoas olhando e muitas dúvidas, não só isso, né? Incrédulos e coisas assim. Eu conheci o programa em janeiro de 2023, né? E foi numa proposta de uma amiga, uma engenheira agrônoma também. Me levou, falou que o negócio era muito bom e tal, mas a gente foi no dia de campo, tanto é que ela tem uma fotografia, desculpe a palavra, que fica me sacaneando toda hora, né? Agora eu defendo o programa, aí ela mostra a fotografia daquela pessoa, né? O pessoal abrindo buraco assim lá, e eu de longe olhando pro celular, não sei o que, incrédulo. E ela usa essa foto sempre. Só para contextuar isso, eu sou formado em 84, comecei a trabalhar em 84 com exportação, fisiologia de pós-colheita. E depois eu vi que fisiologia não resolvia o problema do campo, a fisiologia de pós-colheita, e eu fui para o campo, a trabalhar no campo, no sentido de produzir frutas mais resistentes e saborosas, né? Essa foi a minha jornada profissional. E hoje, na verdade, eu fui sócio de uma empresa muito grande de uva. Uva usa gente pra caramba, né? Era uma empresa que funcionava com 1.200 funcionários, tal, não sei o quê. Eu saí dela porque para retornar à minha origem como agrônomo, né? E o que me fez sair foi uma segunda-feira, um supervisor meu veio para mim e falou assim: Doutor Roberto, eu estou assustado. Eu falei: o que aconteceu? Eu fui esse final de semana, meu irmão é o dono de uma pequena parreira de uva, e fomos de uma Fiorino comprar produto. E meu irmão comprou 10 mil reais de produto. Eu pensei que ia encher a traseira da Fiorino, ele veio com 3 sacolas na mão. Falou: desse jeito nós não vamos sobreviver, não. E tem razão. Se você olha o preço do Dormex, por exemplo, 27, 28 dólares o litro. Aí vai para um hormônio, para coloração, por exemplo, na uva, custa R$ 1.800 o litro. Então, não dá muita sacola, não, né? Aí eu já vinha pensando essa questão da agricultura convencional e a situação é muito crítica. Além do sistema comercial dos nossos produtos, se vocês olharem lá na ponta em nós ficamos com a menor parte e ficamos não só com a menor parte, mas é o maior tempo de investimento. Então você começa a ver que nós estamos com a balança meio torto, sabe? Então comecei a pensar e eu saí da empresa, não tive briga, não tive nada, só simplesmente disse que não estava feliz, não estava feliz. Bom, aí depois veio o programa em Macau e tal, e em 2023, logo que fui apresentado ao programa, eu levei o produto para a Petrolina. Dia 15 de fevereiro, eu lembro bem a data, 15 de fevereiro, né? Mas ainda incrédulo, mas foi em função de uma promessa que eu fiz, que eu ia fazer o produto, que ia aplicar o produto. Aí o resultado, em 15 de março, o resultado foi assim, assustador na viticultura. Bom, depois disso eu venho praticando o programa, mas não é fácil não. Não é fácil não. E sabe qual é a pior barreira que existe? Aqui, a nossa cabeça. Em
aceitar essa questão, porque eu trabalhei por 30 e tantos anos com agricultura tradicional, agricultura de ponta, desenvolvendo exportação de fruticultura e cama fria, não sei o que. A gente acha que sabe. Aí, imagine, 2023 até hoje. A gente percebe que a maior entrave de entender isso é a nossa cabeça. Pode ter certeza disso. E o segundo grande entrave é os vendedores de loja. Os vendedores de loja. Vai entrar batendo em vocês. Batendo mesmo. O exemplo disso é esse rapazinho aqui. Bateram nele, mas muito. Não presta, é ilusão, é um monte de coisa. Mas o principal é a nossa cabeça, de como encarar a situação. Porque aquilo que Adilson disse, solução dos meus problemas está numa prateleira. Isso é já hábito, já é desde a nossa formação agronômica, que foi na década de 80. Não sei se agora é assim, mas parece que é assim. Então, esse hábito é impregnado na gente. Por isso que é tão difícil. Inclusive, quem realmente pratica agricultura nesse sentido biológica, eu não digo agricultura orgânica, mas eu digo sempre agricultor biológico, porque a gente não precisa rejeitar o que existe de bom, mas não depender deles. Fazer uso deles não é o problema. O problema é a gente depender deles. Ok? E o processo é muito interessante, porque nesse processo todo a gente tem alguns entraves. Durante 3 anos eu fiquei patinando numa determinada questão, e que estava dando alguns problemas que eu não conseguia resolver. Quem pratica agricultura biológica, você não tem muita gente para recorrer, para discutir, para falar, para conversar, para buscar soluções. E principalmente na uva, né? Na uva não tem ninguém. Então, esse ano aqui, eu consegui ver aonde estava a questão. Era um produto de uma empresa muito, muito famosa, inclusive da família Nikkei, né? Que estava dando um grande entrave. E hoje já destravou tudo, né? Então, sempre lembrando, o grande dificuldade está aqui. Agora, resultados práticos, financeiros, tudo, que é. No caso da uva, o sabor é inigualável. A uva tem aroma. Acho que a maioria acha que estranho, uva tem aroma? Tem. Quando ela tem esse acesso a nutrientes que na superfície já está esgotado, ela está presente. E também não fazemos a análise, não estudamos elas. Nós estudamos quanto? 17 de uma tabela periódica, é bem pequenininho a quantidade de elementos que tem. E a uva fica muito mais saborosa, muito mais aromática, né? E, talvez aqui as pessoas mais idosas lembram que a fruta era cheirosa, as maçãs cheirosas, gostosas. Volta a ser assim, tá? Para finalizar, a principal mudança é a nossa cabeça de forma de olhar. Então vou contextuar algumas coisas que vai. Primeiro não mexa na terra. Não mexer na terra.
Vamos começar a falar assim, olha, não fique gradeando, arando, não sei o quê. A outra coisa que é um chute no nosso cérebro é a compostagem. Duas coisas da compostagem me chamou muita atenção. Uma, lembra, para quem é agrônomo, técnico, não sei o quê, muito importante a relação CN. Aí eu vou lá no Japão, vejo uma montanha de casca de arroz, tá, aqui está compostando. Cadê o N? A gente fica olhando assim, cadê o N? Aquela relação de N para compostar. Não precisa. Aí em vez disso, fala assim, você pega a sua terra lá, pega a terra, joga lá e joga o produto do Yamacal lá em cima. E a segunda grande diferença, não fique mexendo na montanha de arroz, não. Deixa ele lá parado. A gente faz o quê? Fica revirando, né? Porque dá calor, dá não sei o quê, e tá revirando. Aprendemos desde lá do começo. Aí ó, o cérebro da gente faz o quê? Aí começa a pensar assim, aquilo que eu aprendi, que eu estudei, está dando um nó no cérebro, né? Então, por isso que é realmente uma mudança de paradigma muito forte. Não pense vocês que é muito fácil de mudar isso, é muito difícil. A gente sempre tem a tendência de voltar ao velho hábito. O velho hábito. Ah, surgiu um problema aqui. O velho hábito é pensar na prateleira da loja. Você tem que pensar como a planta chegou àquele ponto. Como é que aquela praga chegou àquele ponto? Como é que a deficiência apareceu? É corrigindo o solo. Obrigado. Paradigma aqui, sabe? Em solos pesados, questão de desenvolvimento radicular. O que eu observei é que tem raízes profundas com melhor qualidade do que superficial. Isso é bem claro aqui em termos de formação de radicela, ok? Então, por exemplo, disse que 6 milímetros de evapotranspiração, nessa condição aqui, né, se fizer a irrigação de forma correta, pode diminuir a água. Isso é em função de folhas adultas, que na verdade é em função do coeficiente da cultura. O coeficiente varia de acordo com a idade da folha. A idade da folha faz diferença em termos de evapotranspiração, ok? Irrigação é uma coisa que eu converso bastante, porque se comete muitos erros de irrigação, muitos. Me dá a impressão aqui, como o produtor aqui não é igual Petrolina, que gosta de um adubo que é uma coisa de louco. Tem alguma coisa que está queimando o sistema radicular superficial. O que é que pode dar queimadura? É questão de condutibilidade elétrica alta. A segunda coisa que queima o sistema radicular é excesso de água na superfície. Pode ter lógica, porque como a velocidade de infiltração é baixa, pode estar dando essa escurecimento. Pode ver, eu fico olhando, as radicelas é onde absorve realmente. Isso significa que alguma coisa tem que ser feito para essa superficial funcionar bem também. E tirar... eu tinha... minha orelha aqui cresceu, que começou a arrastar. Por quê? Mesmo em grandes profundidades, tem raízes sadias em termos de queimadura, essas coisas. É muito interessante. Eu estou profundamente grato. Nós estamos muito obrigado, porque a nossa região lá, a gente queima a raiz superficial devido à forma de irrigar.
A forma de irrigar lá em Petrolina e como também no sistema que o pessoal de Israel fala, gotejo, por exemplo, irrigar todo dia. Todo dia irrigar para economizar água para que a raiz fique na área molhada. Mas uma pessoa do Chile, um amigo meu, ele chama Juan Parma Mendonça, da SQM, ele falou assim, observe a água de vocês. A água de vocês tem uma condutibilidade muito baixa. Então, a ação da tensão superficial das partículas é muito mais forte para a gota d'água. A tensão superficial é o seguinte, vocês estão andando, chove, faz uma garoazinha. A gota não fica grudado no vidro? Areias, isso aqui é tudo da mesma forma. Aquilo é uma tensão superficial. Então, precisa tomar muito cuidado com a irrigação, a frequência de irrigação. A frequência de irrigação, por exemplo, se eu irrigo todo dia isso aqui, essa superfície fica além da capacidade de campo devido a essa dificuldade de infiltrar. Então, o que acontece? Baixa oxigenação, matéria orgânica em baixa oxigenação, acontece o quê? Apodrecimento. E principalmente folhas novas que caem e tal, fica mais susceptível a apodrecimento. Então, tomar muito cuidado. Eu estou vendo aqui o sistema radicular superficial todo queimado. Não é lá no fundo, tá vendo? Não tem queimadura. Raízes brancas? Raízes brancas. Então, tome bastante cuidado quando fala em irrigação. Irrigação é algo assim que tem que ser, não pode ser baseado no raciocínio do israelense. O israelense lembra, 50% da água é da dessalinização, é muito caro. E quanto mais eu quero pureza na água, é mais caro ainda. Então, eles falam, mas na condição deles, essa tal da irrigação, porque lá em Petrolina faz a mesma coisa. Solos arenosos, irriga-se 2 vezes por dia. É como se eu jogasse água. Vocês experimentem o seguinte, cada um deve ter construção e o pedreiro traz aquela areia, né? Areia. Experimenta jogar água nele. Aí a gente começa a entender sobre essa questão da tensão superficial. Então eu melhoraria essa questão de essa faixa também ser boa. Mas realmente eu mordi a língua, meu pensamento. Tem raízes aqui, ó, bem profunda e de qualidade. Aqui está queimado porque a máquina passou e coisou. Mas tem bastante raiz. Inicialmente, quando eu olhei aqui, eu achei que não tinha nada de raiz. Mas fazendo lentamente, a gente vê que tem raiz. Aí, em termos de milímetros de água, muda completamente, né? Eu vi na internet, através da IMET, a curva da ETO, dessa região. É um pouco mais baixo a ETO do que Petrolina. É um pouco mais baixo. Evapotranspiração, né, potencial. O que significa isso? Antigamente, não sei se vocês lembram, tinha o tanque classe A, tinha a velocidade do vento, aquela grama plantada, né, ali calculava. Só que hoje, com esse negócio da parte de eletrônica, tem estações que dá automaticamente a ETO, que é a conta que nós fazemos para calcular quanto que eu jogo de irrigação. No nosso caso lá, sempre foi irrigar todo dia. No nosso caso lá, em solo areia lavada, eu irrigo no máximo 3 vezes na semana, no máximo. E o pessoal fala em irrigar 2 vezes por dia. Operacionalmente é muito mais caro, perda por evaporação é muito maior, eu tenho que jogar muito mais água,
né? E o coeficiente da cultura, ele depende muito da maturação das folhas. As folhas mais velhas, ele tem um KC mais baixo. Mais baixo. Tem época, eu falei 3, máximo 3. Tem época, por exemplo, na época de repouso da videira, é uma vez por semana. Então, quando falar em irrigação, é bastante importante se lembrar da oxigenação. A partir do momento que se pensa em micro-organismo, cuidado, essas coisas, você imagina uma área encharcada, o que é que acontece? O encharcamento aqui é superficial, que na verdade não acontece em Petrolina. Então, experimento de irrigação aqui, juntamente com o programa Yamakawa, é muito importante, porque o resultado muda completamente. É isso, desculpe.